Olá a todos, sejam bem-vindos à Casa de Paz Online. Espero que todos se encontrem bem. O nosso Deus é bom e por isso hoje nós vamos louvá-lo e adorá-lo pela sua bondade, por todas as coisas que Deus já fez em minha vida, em sua vida e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Partilhe com outros esta mensagem para que outros também possam receber a bênção de Deus. Por isso fique desse lado e vamos louvá-lo e adorá-lo. Até já. Vamos juntos exaltar o nome de Deus. O nome de Cristo exaltado é, exaltado é, exaltado é. O nome de Cristo exaltado é neste lugar. E o nome de Cristo exaltado é, exaltado é, exaltado é. O nome de Cristo exaltado é neste lugar. Exaltado é, exaltado é, o nome de Cristo exaltado é, neste lugar. E te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, neste lugar. E te exaltamos, Deus, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, Deus, neste lugar. E o nome de Cristo exaltado é, exaltado é, exaltado é. O nome de Cristo exaltado é, neste lugar. O nome de Cristo exaltado é, exaltado é, exaltado é. O nome de Cristo exaltado é, neste lugar. E te exaltamos, Deus, te exaltamos, Deus, te exaltamos, Deus, neste lugar. E te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, neste lugar. Te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, neste lugar. E te adoramos, Deus, nós te adoramos, Deus, te adoramos, Deus, neste lugar. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele vive, oh, aleluia, Jesus vive e vive, Ele vive. Vamos, Igreja de Deus, levanta a sua voz, porque Ele vive, Ele vive, aleluia. Jesus vive, Ele vive para sempre, Ele reina para sempre. Oh, vive, Ele vive, aleluia. Jesus vive, Ele vive, aleluia. Jesus vive. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva
da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, toda a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que bom é estarmos juntos a louvar e a adorar ao nosso Deus. Então hoje a nossa lição, a nossa mensagem de hoje fala-nos sobre a língua que se levanta em juízo. E se tiver aí a sua Bíblia, abra comigo em Isaías 54, versículo 17. Que diz: mas no futuro quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar você num tribunal acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a vocês, diz o Senhor. Então, podemos ver aqui que uma língua que se levanta em juízo não é simplesmente aquela que está em desacordo com algo ou com alguém. A Bíblia ensina-nos que quando nós caminhamos em Cristo, virão ataques até à nossa vida. Virão ataques e muitos deles, e a maior parte deles, são em forma de difamação. E um deles é mesmo essa, a difamação. Por isso é importante nós aprendermos algo, a proteger a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre 4 formas como ataca a língua que se levanta em juízo. Então, todas as línguas que se levantam em juízo contra a sua, contra a minha vida, elas fazem-no de uma forma específica. Primeiramente, ela opõe-se ao justo. Se você foi justificado pelo sangue de Cristo e caminha em retidão, mas há uma língua que fala em juízo contra si, posso dizer-lhe que Deus lhe dá o direito para condená-la. Então, se a sua vida está alinhada com aquilo que diz a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para a sua vida, então Deus lhe dá o direito legal para condenar essa língua. Agora, se tem a tendência de meter-se em problemas e por causa disso é acusado, é difamado, não diga que está a ser perseguido. Então,
verdadeiramente a nossa vida tem que estar alinhada com aquilo que Deus fala. Então nós temos que ter a nossa vida em retidão com aquilo que Deus diz, em retidão com a palavra de Deus. O quão importante é nós aprendermos mais de Deus, quão importante é nós termos a palavra de Deus não só na nossa mente, mas principalmente e essencialmente no nosso coração. A segunda forma de como ataca a língua que se levanta em juízo contra a nossa vida é que opõe-se ao propósito da vida de uma pessoa. Quando as pessoas se opõem a quem está a cumprir o propósito de Deus ou serve de pedra de tropeço para a expansão do reino, essas pessoas que se opõem, essas línguas que se levantam em juízo, elas não estão verdadeiramente a levantar-se contra as pessoas que expandem o reino, mas estão a levantar-se contra Deus, estão a meter-se em problemas com Deus. Verdadeiramente é assim. Se você não fez mal a ninguém, mas é perseguido, invejam-no e falam mal por causa da sua chamada, você tem o direito legal de condenar essa língua. E lembre-se que o versículo que lemos, Isaías 54 e versículo 17, refere-se a condenar apenas a língua que se levantou em juízo. Não se refere a condenar a pessoa. Refere-se a condenar a língua que se levanta em juízo. A palavra de Deus também nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra tudo aquilo que está a atuar na vida daquela pessoa. Por isso, Deus nos dá direito legal, quando a nossa vida está alinhada com aquilo que Deus fala, Deus nos dá direito legal para condenar essa língua, essas línguas que se levantam em juízo à vida da pessoa que está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. O terceiro ponto é que essas línguas se opõem ao Evangelho de Cristo. Como crentes que caminhamos em obediência a Cristo, a nossa vida deve ajudar a expandir o reino dia após dia. A sua e a minha vida deve ser testemunho vivo do Deus vivo. A nossa vida deve ser testemunho vivo de a expansão do reino. A minha vida deve ser testemunha de que Jesus está vivo, de que Deus é real, de que Deus pode fazer milagres, de Deus faz milagres, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E as pessoas veem, as pessoas leem em cada um de nós que caminha com Cristo, leem em nós aquilo que não leem na Bíblia. Então a nossa vida tem que ser testemunho vivo para que o reino de Deus se expanda a cada dia. Quando fazemos isso, vai-se levantar a crítica contra quê? Contra o sobrenatural de Deus, contra Jesus, contra a sua doutrina, inclusivamente contra a nossa forma de servir ao plano divino. Muitas pessoas são resistentes à mudança e se levanta a crítica em algum momento se fez desta forma e porque agora se faz desta? Porque Deus faz novas todas as coisas. Deus faz coisas novas a cada momento, a cada dia Deus faz coisas novas. Então, o que era ontem pode não ser hoje, porque o que era ontem, Deus faz novo hoje. Então, a nossa vida deve estar também preparada para as mudanças. Não obstante, no nome de Jesus nós temos autoridade, mas mais que suficiente para ordenar que se cale toda a voz que se levanta contra o avanço do reino de Deus. Então, quando essas línguas se levantam contra o avanço do reino de Deus, nós, como estamos alinhados com aquilo que Deus fala, como estamos alinhados com a palavra de Deus, então Deus nos dá direito legal para dizer a essas línguas: cala-te no nome de Jesus. Não é na nossa autoridade, não é no nosso nome, mas usamos o nome de Jesus Cristo, que foi isso que Deus nos ensinou e Deus nos ensina a cada dia. O quarto ponto é que as línguas que se levantam em juízo, elas julgam o homem de Deus.
Se você é um crente que caminha cheio do Espírito Santo e demonstra o poder sobrenatural de Deus, isso provoca o inferno e vai provocar que o inferno persiga. Vai provocar que o inimigo o persiga, e não só que o persiga, mas que o ataque. Vimos no início que um dos ataques do inimigo é a difamação, é a crítica, é aquilo que o inimigo vai fazer ao homem de Deus. Ao homem, quando eu falo homem, mulher, todos aqueles que caminham cheios do Espírito Santo, que demonstram o poder sobrenatural de Deus nesta terra. As línguas que se levantam em juízo, elas vão se levantar contra estas pessoas. Elas não se levantam contra aquelas que já são dele. Levantam-se contra aquelas que querem, que anelam, que têm paixão e desejo por expandir o reino de Deus, por salvar almas, por pregar o Evangelho, por demonstrar o poder sobrenatural de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra aí comigo em Atos, capítulo 14, e versículo 1 ao 3. E diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então nós podemos ver aqui que os apóstolos Paulo e Barnabé, eles entraram na sinagoga e eles falavam ousadamente a palavra de Deus, mas havia ali um povo que se levantou em juízo contra eles. Um povo que incitou, diz a palavra de Deus, que incitou e irritou e levantou, no fundo, confusão, contenda, para que as pessoas se voltassem contra o Evangelho, se voltassem contra o sobrenatural de Deus. Mas diz ainda que se detiveram, pois, por muito tempo e ousadamente eles falaram a palavra. E diz no final que por suas mãos Deus permitia que fossem feitos sinais e prodígios. Por isso, a língua perversa que envenenou a mente dessas pessoas, nós podemos ver aqui que a língua que se levantou, as línguas que se levantaram aqui nesta passagem que nós lemos em Atos, elas envenenaram algumas mentes, é verdade, mas da mesma forma os inimigos do Evangelho vão levantar-se contra aqueles que estão a fazer a vontade de Deus. E era o caso destes apóstolos. Eles estavam a fazer a vontade de Deus, por isso eles prevaleceram. Eles continuaram a pregar a palavra, ainda que as línguas estivessem levantado, eles continuaram. E diz a palavra de Deus que não foi de uma forma qualquer, foi de uma forma ousada. Eles pregavam ousadamente ao ponto de Deus permitir que sinais e prodígios acontecessem ali. Então, não desista quando isso acontecer em sua vida. Então, da mesma forma, os inimigos do Evangelho vão levantar-se contra aqueles que estão a fazer a vontade de Deus, mas deixarão tranquilos aqueles que continuam cômodos e envolvidos no seu pecado. Então, aqueles que não estão a fazer absolutamente nada, que estão sentados à sombra da bananeira, como se costuma dizer, aqueles que estão sentados sem fazer absolutamente nada, na comodidade, na passividade, esses não vão ser atacados. Esses aí, o inimigo não vai preocupar-se com eles, porque eles não estão a fazer nada, não estão a expandir o reino, não estão a abalar o reino das trevas. Então, aqueles que estão a expandir o reino, aqueles que estão a demonstrar o poder sobrenatural de Deus, esses sim, esses vão ser injuriados, esses vão ser perseguidos, vão ser atacados, vão ser criticados, mas não desista. Se esse é o seu caso, não desista. Sabe porquê? Porque Deus está consigo. Então, o que fazer quando a oposição vem até à nossa vida? Vamos só ler mais uma vez Atos
capítulo 13 e versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então vemos aqui que ainda que havia mentes envenenadas contra os apóstolos, eles continuavam a fazer milagres. É verdade. Ainda que as mentes estivessem envenenadas, ainda que muitos estivessem levantado contra eles e envenenassem outros, porque a realidade é esta, é que quando nós estamos perto de pessoas que difamam também a nossa vida, elas também vão envenenar outras, elas vão contaminar outras. É verdade? Então, estes apóstolos, eles não desistiram, eles continuaram a pregar a palavra, eles continuaram a fazer milagres, a fazer sinais, eles continuaram a fazer maravilhas naquele lugar. O mesmo devemos fazer cada um de nós. O mesmo devo fazer eu, o mesmo deve fazer você. Não desista, ainda que se levantem línguas contra a sua vida, contra a forma como serve ao Deus vivo, ainda que se levantem, não desista, não desanima. Deus está consigo. Quando o inimigo ataque, não se detenha. Seja valente, continue a demonstrar o poder sobrenatural de Deus e a expandir o reino. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados a esta terra, para expandir o reino de Deus, para ir e pregar o Evangelho, para cumprir o ID que Deus nos mandou. Ir e pregar, ir e falar, testemunhar, que a nossa vida seja um testemunho vivo que Cristo está vivo. Que Cristo vive e vive para sempre e pode operar em sua vida, em minha vida e todos aqueles que nos rodeiam. Então, este é o tempo de nós orarmos por mais milagres. Este é o tempo de nós orarmos por mais almas, por ganhar mais almas para Cristo. Também é o tempo de expulsar os demónios, porque, como vimos no início, uma das formas que o inimigo se levanta é com a crítica, com a difamação. E por trás de tudo isso existem espíritos malignos, existem demónios que se levantam contra as pessoas que querem o reino de Deus, que querem expandir o reino, que querem o sobrenatural de Deus. Então é tempo de nós expulsarmos também os demónios, de evangelizar mais, é tempo de sairmos para pregar o Evangelho de Cristo, com ousadia, como faziam aqueles apóstolos. Ainda que muitas mentes estivessem envenenadas, eles estavam ousadamente a falar, a pregar o Evangelho. E muitas pessoas viram sinais, prodígios, maravilhas através daquelas duas pessoas. E creio eu que através de si, através de mim, muitos serão salvos, muitos serão libertos, muitos serão curados. É isso que Deus nos promete. Então temos que expandir o reino, temos que ganhar almas, temos que expulsar demónios. É tempo de orar por isso. Então não tema, ainda que o inimigo se levante, lembre-se, Deus está consigo, não está sozinho. Lembre-se que o lugar de maior oposição será o lugar de maiores milagres. O lugar em que maior oposição houver será o lugar onde maiores milagres acontecerão. Vemos aqui, ainda em Atos, vemos que ali havia oposição, havia uma grande oposição, porque muitos se levantaram, muitos envenenaram as mentes de outros, para que o Evangelho não se expandisse, para que milagres não acontecessem, para que sinais não se manifestassem, prodígios não se manifestassem, mas eles continuaram, os apóstolos eles continuaram, eles prevaleceram, eles não se detiveram com aquela difamação, com aquelas línguas que se levantaram em juízo. Eles se mantiveram ali firmes, porque eles sabiam que ali o lugar de maior oposição também seria o lugar em que Deus permitiria maiores milagres. E assim foi. E eu creio que será assim na sua vida, na minha vida e em todos nós que queremos, que desejamos, que temos paixão em ver mais pessoas salvas, em ver
o reino de Deus a expandir-se, em ver milagres, em ver maravilhas, em ver pessoas curadas, libertas. Eu creio que nós somos essas pessoas. Então não desista, não se detenha por tudo aquilo que se levanta contra si, por toda a pedra de tropeço. Lembre-se que o inimigo pode lançar pedras de tropeço, pode levantar línguas que se levantam em juízo contra a sua vida, mas não se esqueça, Deus está consigo. Não se esqueça que se a sua vida estiver alinhada com aquilo que Deus fala, lembre-se que Deus lhe dá legalidade para calar essas línguas. Por isso, toma autoridade, não no seu nome, mas no nome de Jesus Cristo, para calar essas línguas, porque é isso que Deus fala. Então, nesta noite, eu quero também convidá-lo a que possamos orar juntos e eu que possa também orar por si, para que Deus possa dar-lhe a cada dia mais ousadia para orar por almas, orar para que possa expulsar demónios, orar para que possa alinhar cada vez mais a sua vida com Cristo, para que possa a legalidade de Deus estar em sua vida para calar essas línguas. Assim que deixe-me orar por si nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada vida que me está a ver neste momento e declaro, Senhor, estás a dar ousadia a cada um para pregar a Tua palavra em nome de Jesus Cristo, para orar por mais milagres, por ganhar almas, por expulsar demónios, por evangelizar, por libertar pessoas, Senhor, em nome de Jesus. E agora mesmo eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que toda a ferramenta preparada contra cada vida que está a assistir a esta casa de paz não prosperará no nome de Jesus Cristo. Declaro que toda a língua que se levantar em juízo contra cada vida tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua ousadia sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, também, antes de nós terminarmos, e se está a acompanhar esta mensagem e se é recorrente acompanhar as nossas mensagens, as nossas casas de paz, ou não, ou é a primeira vez que está a assistir, eu quero falar para si mesmo, que está triste, que possa estar amargurado, que possa estar a passar por alguma dificuldade, ou até mesmo que o seu coração, por algum motivo, se tenha afastado de Deus. Quero dizer que Jesus o ama e que Deus planeou algo tão especial que enviou Jesus a esta terra para nos salvar. Enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Posso dizer-lhe que só há um caminho. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o caminho. Não existem muitos caminhos, não existem os caminhos, existe o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. A palavra de Deus nos ensina também que nós precisamos de crer de todo o nosso coração que Deus planeou este plano. Teve este tão grande amor por cada um de nós e enviar Jesus a esta terra por morrer por cada um de nós. E desta forma nos dar a vida eterna. Posso lhe dizer que pode desfrutar dessa vida aqui, já, nesta terra. Não é apenas quando nós fechamos os nossos olhos e morremos que vamos desfrutar da vida eterna. Não, a partir do momento em que nós cremos em nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus está vivo, que morreu pelos nossos pecados e que pode entrar na nossa vida. Então, quando nós fazemos essa oração, quando nós declaramos e convidamos Jesus a entrar em nossa vida, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É assim que eu quero convidá-lo, se é essa pessoa, se sente que está afastado de Deus, se sente que quer reconciliar-se com Deus, ainda que possa até conhecer a palavra de Deus de capa a capa, possa até conhecer a Bíblia de capa a capa, mas necessita de reconciliar-se com o Pai, eu quero convidá-lo a fazer esta oração comigo. Então, se assim o desejar, diga após mim. Ó Deus, neste dia, eu te peço perdão pelos meus pecados e reconheço
que tu, Deus, enviaste Jesus para morrer por mim, para me salvar, para me reconciliar com o Pai. Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados e recebo também o teu perdão. Jesus, te peço que entres em minha vida, que me transformes, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu declaro que tu és o meu único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero dar-lhe as boas-vindas à família de Cristo. É verdade, quando nós reconhecemos Jesus em nossa vida, quando nós o aceitamos na nossa vida, nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Isso é lindo. Deus nos ensina que quando isso acontece, há festa nos céus. Os anjos fazem festa, os céus estão em festa por um pecador se arrepender, porque alguém se reconciliou com o Pai. Então, quero também dizer-lhe que está aí a passar em rodapé no seu ecrã, contacte através desse e-mail, do telefone, fale connosco para que nós possamos orar consigo, partilhe connosco a sua experiência de hoje, para que também possa partilhar connosco e estar connosco também nas nossas reuniões e não só assistir à Casa de Paz online, mas a tudo aquilo que nós possamos estar em família, porque precisamos estar juntos, precisamos estar em família para juntos aprendermos e conhecermos mais do nosso Deus. E antes mesmo de terminarmos, quero também levar para Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que nos diz: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperarás, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, a palavra de Deus nos ensina que não sabemos qual é a semente que nós semeamos que vai dar fruto. Um exemplo que eu entendo deste versículo e que acho interessante, e eu já o fiz, quando nós semeamos feijões, por exemplo, nós não semeamos um feijão apenas. Nós pegamos num punhado de feijões e colocamos na terra. Talvez porquê? Porque não sabemos se é um, se é outro, se é o outro. Então, da mesma forma, com a palavra de Deus, hoje eu semeio, amanhã eu semeio, além eu semeio. Não interessa quantas vezes eu vou semear, mas a sementeira é um princípio de Deus. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E quando nós damos, Deus nos promete que nos abençoa muito mais do que aquilo que nós damos. Então, quero convidá-lo e encorajá-lo a cumprir este princípio, este princípio tão lindo, tão bonito que Deus nos deixou para cumprirmos. Semeie no reino de Deus. Creio que está a passar em rodapé todos os meios que pode fazê-lo. Semeie no reino de Deus, semeie na expansão do reino, semeie nas almas que estão a vir, semeie porque o reino de Deus é um terreno fértil. E desde já eu oro por cada vida que teve o privilégio de semear no teu reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e declaro que todas as ofertas que foram semeadas, Senhor, elas estão a prosperar em nome de Jesus Cristo. Declaro rompimento em cada vida, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, que tu mesmo repreendes o devorador para que não consuma o fruto dos seus trabalhos, das suas finanças, em nome de Jesus. Declara as suas finanças guardadas na palma das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu espero que tenha sido abençoado nesta noite. Eu fui abençoada, creio que também cada um de vocês foi abençoado. Não se esqueça, se não o fez, faça-o agora, partilhe esta mensagem com alguém para que outros sejam abençoados, para que desta forma também possa evangelizar, porque isso também é evangelizar. Partilhar esta mensagem com outros é evangelizar, é crer que alguém também vai receber esta mensagem e Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas. Então, não deixe de se conectar, vemo-nos na próxima Casa de Paz. Também quero dizer-lhe que
todos os domingos, nós temos domingos de vida às 10 da manhã. Todas as sextas-feiras nós temos casas de oração às 8h30 da noite. Esperamos por si, a cada sexta-feira, a cada domingo, venha visitar-nos. É bem-vindo à família de Deus, amém? Então, até lá, uma boa noite. Deus abençoe.